Segunda Crônicas, capítulo 26. Teremos os versos 1 a 23. Segunda Crônicas, 26, versos 1 a 23. O reinado de Uzias. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e constituiu o rei, em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era o sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor Deus, o Senhor Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e de Jebané, e de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod, e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios, que habitavam em Gebal, e contra os neumitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, que se tinha tornado um extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinheiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíram à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total de cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até funda para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. E dignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu.
Descansou Uzias com seus pais, e com os seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis. Porém disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Pai querido, fala conosco. O Senhor é o Deus da nossa vida. E o Senhor conhece cada coração que está nesse instante ligado ao Senhor para a meditação da Tua palavra. Pai querido, trabalha as nossas necessidades para que nossa vida sempre glorifique o nome do Senhor. Fala conosco, Pai, através do Teu Espírito Santo. É a minha oração, o meu pedido, é a minha rendição ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um começo brilhante, porém um final. A história desse rei, o rei Uzias. E nós vamos tirar nesse capítulo preciosas lições para a nossa vida espiritual. Por exemplo, a lição sobre obediência, lição sobre prosperidade, lição sobre orgulho e as consequências de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Então, como nós vimos uma parte desse capítulo, falando sobre o rei Uzias, mostra que ele era um rei abençoadíssimo por Deus. Mas depois de uma certa época do seu reinado, ele se ensoberbeceu. Ele foi envolvido pelo orgulho. E aí então o reinado dele se tornou uma tragédia, se tornou trágico. Então vamos caminhar juntos nessas lições. São 9 lições que nós vamos aprender. Eu coloquei todas elas em slide para que se quiserem. Então a primeira lição que nós aprendemos na vida, com a vida do rei Uzias, é que a obediência nos faz prósperos. A obediência nos faz prósperos. Diz o versículo 4 que nós lemos. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizeram Amazias, seu pai. Então, como o pai havia sido obediente ao Senhor, ele começa seu reinado também em obediência. Diz o texto que ele fez o que era reto perante o Senhor. Então, uma vida marcada pela obediência a Deus. E a obediência trouxe para esse rei e para todo o Israel que era governado por ele, bênçãos, trouxe prosperidade. E assim também, da mesma forma, nossa vida nos dias de hoje. Quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor, então nossa vida também será uma vida próspera e teremos uma vida frutífera e abençoada. Queridos, quando se fala em prosperidade, pensa-se só em finanças. O que pregam algumas igrejas aí, algumas seitas, né? Que prosperidade é você ficar rico. Mas a prosperidade de uma vida abençoada, ela não refere apenas a bens materiais. Ela refere, por exemplo, à paz interior. A pessoa que é obediente à palavra de Deus, ela tem a paz no seu coração. Então isso é prosperidade. É você poder deitar em paz, dormir em paz. É você poder relacionar com as pessoas em paz. É o que tem faltado nos dias de hoje. As pessoas todas nervosas, todas irritadas, brigando, discutindo, prejudicando umas outras. Então uma vida próspera é uma vida frutífera e abençoada. Traz paz interior, traz harmonia nas relações e ela traz também o sucesso espiritual, o crescimento espiritual, que você está em paz com Deus. Que a paz de Deus envolve o seu coração. Isso fruto de quê? Da obediência. Então, enquanto o rei Uzias foi obediente, isso tudo aconteceu na vida dele. Isso é um desafio para cada um de nós
nesta noite. A segunda lição que nós aprendemos, devemos buscar o Pai Celestial em tudo. Versículo 5 diz assim: propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez próspero. Então, 2 vezes, fala aqui sobre a proposição dele buscar a Deus. Diz assim, propôs a buscar a Deus. Diz assim, buscou ao Senhor seu Deus, e Deus o fez prosperar. Então, queridos, essa sinceridade. Esse é o desafio a você e a mim também nesta noite. Buscar a Deus. Quando nós precisamos de alguma orientação em alguma área, a gente busca alguém competente nessa área para poder nos orientar. Então, a nossa vida como servos de Deus deve ser orientada pelo próprio Deus. Não deve ser orientada por conselheiros espirituais, mas sim pelo próprio Deus. Então, veja aí que enquanto houve sinceridade no seu coração, enquanto ele buscou a Deus no seu coração, o seu reinado cresceu. Nós vimos aí as tantas vitórias dele nas guerras, nas batalhas. Por quê? Porque ele buscou ao Pai Celestial. Devemos, queridos, buscar também ao Pai Celestial em todas as decisões, grandes ou pequenas. Muita gente fala assim, eu tenho uma grande decisão para tomar, então eu vou buscar a Deus. Muitas vezes a decisão que você tem que tomar é pequenininha, então você tem que buscar a Deus também. Então o rei Uzias nos ensina isso, nos ensina a colocar o Pai Celestial em primeiro lugar, porque ele vai nos guiar e nos dar discernimento para tomarmos as melhores decisões. Eu me lembro alguns anos atrás, trabalhando com um casal que estava em período de separação, e a irmã disse, pastor, se eu tivesse orado mais antes do meu casamento, eu não tinha casado. E não estaria numa situação dessa, se eu tivesse buscado a Deus. Mas eu não busquei. Eu busquei o meu próprio interesse, meu próprio desejo. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que se nós buscarmos ao Senhor, pedirmos sabedoria ao Senhor, Ele vai então trabalhar a nossa vida e vai nos dar discernimento para que tomemos decisões acertadas que vão glorificar o seu santo nome. Terceira lição que nós vamos aprender, devemos buscar o revestimento de sabedoria. Revestimento de sabedoria do Pai Celestial. Versículo 7 diz assim, Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os neumitas. Ou seja, Deus o ajudou. Por quê? Ele buscou a presença do Senhor. Porque ele foi obediente ao Senhor. Ele pediu ao Senhor que lhe desse sabedoria. Então, queridos, a dependência de Deus traz para a gente sabedoria. Senhor, eu preciso de fazer tal coisa, mas eu não sei. Não sei o que fazer. Então me dê sabedoria, Senhor. Eu preciso de sabedoria. Por quê? Quando nós pedimos a Deus sabedoria, nós estamos dependendo dEle. E essa dependência dEle nos leva a tomarmos decisões sábias também, como o nosso Deus é sábio. Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria. Para quê? Para governar nossas vidas, governar nossas famílias e governar nossas responsabilidades. Quantas vezes falhamos nas nossas responsabilidades porque não buscamos sabedoria no Senhor? Então, quando nós buscamos sabedoria no Senhor, nós vamos ser pessoas, servos e servas, realmente responsáveis diante do Senhor. E veja o que diz o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente, e não nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. De graça. Ele não vai pedir nada em troca para você, nem para mim. Então que nós nos curvemos diante do Senhor e digamos: Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu não quero tomar uma decisão precipitada. Senhor, eu quero ser bem-sucedido para a glória do Senhor. Não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Então essa é a nossa terceira lição. A quarta lição que nós aprendemos no texto está no versículo 14. Diz assim: preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Então qual é a quarta lição? A inovação e o progresso são importantes. A inovação e o progresso são importantes. Diz que preparou Uzias o que o exército dele não tinha. E talvez armas que, como diz o texto, que eram novidades na época. Então o que ele preparou? Escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Então vejam, queridos, que ele era um líder inovador e ele proporcionava o progresso do seu reino, o crescimento do seu reino. Ele usou a tecnologia melhor que tinha na época para poder, assim, preparar o seu exército. Então, quantas vezes nós também precisamos de inovação na nossa vida? Quantas vezes nós precisamos de crescer mais, de conhecer mais? Não para o nosso engrandecimento, não para a nossa glória, mas para glorificar o nosso Deus através da nossa vida. Então é vital, queridos, que façamos tudo debaixo da orientação de Deus. Lembrando que o nosso progresso deve glorificar a Deus. Então, inovação e progresso. Esse é um desafio. Muitas vezes eu tenho dificuldade com a inovação, né? Porque eu sou de uma geração mais antiga. Então, muitas vezes tenho dificuldade com a inovação. Mas eu sei que é boa, que é sadia e que é necessária. Então, Uzias fez isto. Ele preparou armas com a tecnologia melhor que existia na época para o seu exército. E Deus continuou abençoando a sua vida. A quinta lição que nós aprendemos está no versículo 16. Na primeira parte do versículo diz assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína. Aqui começa a queda. Começa a queda. Porque ele era um rei poderoso, ele era um rei famoso, ele tinha o melhor exército da época, todos tinham medo dele, todos o respeitavam. Então começou a ficar vaidoso. Eu sou bom mesmo. Eu tenho o melhor exército, tenho melhores armas, eu tenho um reino riquíssimo. Então essa colocação, então o inimigo começa a trabalhar quando nós abrimos espaço para o orgulho na nossa vida. E o orgulho foi uma armadilha na vida desse rei. O texto bíblico diz assim: quando se tornou forte, seu coração se exaltou e veio então a corrupção. Essa é outra versão desse mesmo texto. Outra versão diz assim: porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Orgulho, queridos, é uma das atitudes mais perigosas que podemos ter. A gente conhece na história das igrejas evangélicas muitos servos de Deus que também caíram por causa do orgulho. Começaram a pregar e Deus começou a abençoar, e as igrejas começaram a crescer, os ministérios começaram a crescer, e esses servos ficaram também orgulhosos. Mas Deus também os derrubou, como ele fez aqui com o rei Uzias. Por quê?
O orgulho nos afasta de Deus. E o orgulho nos faz pensar que nós somos autossuficientes. E a palavra de Deus nos adverte. Veja o que diz Provérbios capítulo 16, verso 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então isso nos desafia a sermos vigilantes, a estarmos vigilantes. O Senhor Jesus já dizia: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o orgulho destrói a nossa comunhão com Deus. Nós devemos sempre lembrar que tudo o que temos, tudo o que somos, provém de Deus. Nada é por nós mesmos. Tudo provém de Deus. E jamais deixarmos nos envolver pelo orgulho. O sexto ensino, ou a sexta lição do texto, está no versículo 26, diz assim: cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. E depois ele diz qual a transgressão: porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. A lição que nós aprendemos aqui, queridos, é que não podemos ultrapassar os limites estabelecidos por Deus para a nossa vida e também para o nosso ministério. Não podemos ultrapassar os limites. O rei Uzias ultrapassou. Ele achou que por ser tão poderoso, ele podia fazer o trabalho dos sacerdotes, que haviam sido ungidos por Deus para fazer aquele trabalho, que eram os escolhidos de Deus para fazer aquele trabalho. Então ele achou que podia fazer isso. Por quê? O orgulho. O orgulho gerou nele a arrogância. E a arrogância o levou a ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Então, como eu já disse, ele foi no templo oferecer incenso ao Senhor, o que era apenas atribuição dos sacerdotes. Então, queridos, toda violação traz sérias consequências. Toda violação traz sérias consequências. Me lembro uma vez, eu cheguei de férias, estava de férias, quando eu cheguei, logo a irmã me falou: pastor, o senhor tem de ir no hospital urgente, que uma das jovens da nossa igreja havia tentado suicídio. E aquilo me assustou. Que era uma das nossas obreiras, era uma das nossas missionárias, pessoa de minha inteira confiança. E eu mais do que depressa fui até o hospital. Chegando lá, a hora que eu entrei no quarto que ela me viu, ela começou a chorar. Começou a chorar. Ela havia tentado cortar os pulsos, mas Deus teve misericórdia e não deixou que ela morresse. Ela falou: pastor, eu errei, eu pequei, eu fui muito fraca, e eu sei que eu tenho que enfrentar as consequências de Deus agora para a minha vida. Eu falei: minha querida, isso é o caminho da restauração. É você reconhecer que errou, que ultrapassou os limites. E ela foi restaurada e voltou para o ministério. E alguns anos depois eu fiz o casamento dela, um casamento abençoado com o servo de Deus, abençoado. Então, queridos, nós temos, quando ultrapassamos os limites, nós temos um preço a pagar. Temos consequências. Então nós precisamos desempenhar aquilo que o Senhor determinou que a gente desempenhe. Infelizmente, na igreja é muito comum uma pessoa querer assumir muitas responsabilidades para provar que é melhor do que os outros. Infelizmente, acontece isso no nosso meio. Mas existem trabalhos na igreja que não são para eu realizar, né? Por exemplo, mexer na área da informática, na área
do modernismo está com o nosso diácono Dirley, que faz isso muito bem. Eu não sei fazer isso. Então, é o trabalho dele, que faz muito bem. Né? A nossa técnica de som e de vídeo com o nosso diácono Levi faz isso muito bem. Eu não sei. Eu entro ali na sala, não sei nem onde que começa a mexer. Ainda bem que eu não sei e não mexo, né? Então, cada um tem a sua função dentro da igreja, dentro da família da fé. E nós não devemos ultrapassar os limites do Senhor. Fazer aquilo sim que o Senhor tem nos dado para fazer. Por quê? Quando nós ultrapassamos, nós temos graves consequências. A sétima lição que nós aprendemos: quando confrontados, devemos nos arrepender. Veja o que aconteceu logo em seguida. Verso 17 diz assim: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, e nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Veja aí. Ele não ouviu a repreensão dos sacerdotes. Ele se indignou. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Veja a consequência. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então Urias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se, pois, ele contra os sacerdotes. Irmãos, essa é uma fala que nós temos, infelizmente, por sermos pecadores. Quando nós fazemos uma coisa errada e alguém nos confronta, ao invés de a gente falar: não, você está certo, eu estou errado, eu fiz o que era errado mesmo. Às vezes a gente quer justificar. E vai se indignar como Uzias indignou. Ele achou que por ele ser rei, por ele ter todo o poder que ele tinha, que fora dado por Deus, ele podia oferecer incenso, e não era a função dele, como disse anteriormente. Era a função dos sacerdotes. E ele está lá no templo com o incensário na mão, os sacerdotes entram. 80 sacerdotes e homens, linha dura. E eles dão nele uma bronca, eles chamam a atenção dele, mas diz o texto que ele, ao invés de se arrepender, ele ficou indignado. Irmãos, o orgulho causa isso em nós. Quando alguém nos repreende, a gente não reconhece o nosso erro. A gente fica indignado. A gente tenta justificar, e a falta de arrependimento agrava os nossos erros e impede a restauração. Se Uzias tivesse dito: pois não, eu errei mesmo, vocês têm razão. Largasse lá o incensário de lado e se ajoelhasse, falasse: Senhor, me perdoa, eu fiz o que não devia ter feito. Ele seria restaurado. Mas o texto que ele indignou-se. Ele ficou bravo. Ficou bravo. Então, queridos, nosso Pai Celestial é misericordioso. E sempre que erramos, Ele está sempre pronto a nos perdoar quando nós chegamos diante dele com humildade, reconhecendo o nosso erro, nos aproximamos dele com o coração quebrantado, e ele vai nos perdoar porque ele é misericordioso. Davi diz assim: coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. No Salmo 51. E 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, queridos, nós precisamos reconhecer quando estamos errados, com humildade, chegar diante de Deus, confessar o nosso pecado e seremos restaurados. Oitava lição que nós aprendemos no texto diz assim: nosso orgulho gera graves consequências.
Nosso orgulho gera graves consequências. Versículo 19 diz assim: a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Aí está, queridos, a consequência do orgulho, da rebeldia. No mesmo instante, a lepra já saiu na testa dele para que todos vissem, para que fosse visível o castigo de Deus na vida dele. A repreensão de Deus por ele não reconhecer o seu erro, por ele ter recusado a ouvir os sacerdotes e a obedecer o que os sacerdotes estavam dizendo. E nós sabemos que a lepra, em toda a Bíblia, é reconhecida como impureza grave, né? E simboliza que o nosso orgulho pode manchar e corromper a nossa vida espiritual. Nosso orgulho pode manchar e corromper a nossa vida espiritual. E a consequência desse pecado, queridos, é uma consequência terrível. A consequência terrível. E muitas vezes resulta em perdas irreparáveis. O rei ficou leproso. O Pai Celestial, em sua justiça, permite que soframos consequências de nossas escolhas, para que possamos aprender e mudar. Eu conheci, nos anos 90, o cantor Nelson Ned, que foi cantar lá em Ipatinga, Minas, num comício político de um deputado crente. E o deputado me ligou de Belo Horizonte e falou: pastor Camargo, por favor, vá até o aeroporto, busca Nelson Ned para mim, leva para o hotel. E à noite eu pego ele no hotel e levo para a praça. Era na praça pública, um comício. Eu, com muita alegria, fui lá, mandei lavar meu carro, né? Falei, vou ter que ir com o carro limpinho, né? Cheiroso. Mas que homem abençoado, aquele irmão. Depois que Deus transformou a vida dele. Carinhoso, falava com a gente baixinho. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o rosto dele todo cheio de hematomas, assim. Eu perguntei, meu irmão, por que isso? Ele, com muito carinho, falou: ah, meu pastor, isso é consequência dos meus erros do passado. Ele falou: muitas noites eu passei sem dormir à custa de drogas, entorpecentes, para poder fazer meus shows. Ele falou: uma noite eu tomei uma garrafa de uísque sozinho. Ele falou: isso é sequela, é consequência do meu pecado. E eu vou carregar isso até no dia em que eu chegar no lar celestial. Então, queridos, nós temos de pensar que o Senhor permite acontecer coisas na nossa vida, quando nós pecamos e não reconhecemos o pecado e não confessamos. E quando confessamos e nos arrependemos, Ele nos restaura. Mas muitas sequelas ficam. Para a gente lembrar que a gente depende de Deus e não de nós mesmos. E em último lugar, queridos, a nona lição, um fim solitário. Aquele rei todo-poderoso, aquele rei que tinha um exército, o melhor do mundo, o melhor armamento, o armamento mais moderno, teve um fim solitário. Versículos 21, 22 e 23 diz assim: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada. Veja aí, solitário, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis. Porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Veja, queridos, não sei quantos anos a Bíblia não fala. Ele teve de viver fora da cidade, numa casa separada, por ser leproso.
a solidão. Deixei o resultado do orgulho, da vaidade, da autossuficiência, da desobediência à palavra do Senhor. Ele passou muitos anos sozinho, solitário. E ainda quando ele morreu, não pôde nem ser sepultado no sepulcro dos seus pais, porque era leproso. Era considerado impuro, manchado. Foi sepultado sim onde eram sepultados os reis, mas num lugar separado, como ele viveu separado muitos anos, por causa da sua lepra. Queridos, aplicando isso às nossas vidas, o pecado nos afasta da comunhão com Deus, e nos deixa também espiritualmente sozinhos. Uma pessoa que é orgulhosa, que é vaidosa, que acha que é melhor do que os outros, você acaba ficando sozinho. Não é uma boa companhia para a gente. A gente prefere mais as pessoas mais humildes, que podem nos ajudar, que podem nos ensinar. Então, queridos, que nós aprendamos com as lições do rei Uzias e que nossa vida seja trabalhada para a glória do nome do nosso Deus. Então, uma advertência para cada um de nós. Vejam que a vida dele começou com uma grande promessa, a obediência a Deus, a sabedoria. Deus o abençoou e ele formou um grande exército, e ele conquistou reinos, e ele conquistou riquezas. E ele tinha gado, o reino tinha gado, tinha ovelhas, tinha tudo que era possível na época. Mas ele se orgulhou disto e fez o que Deus não queria que ele fizesse. Desobedeceu. E essa promessa dele se transformou em vergonha e isolamento. Que nós possamos, queridos, aprender com esse texto. Agir realmente como servos de Deus. Obediência, humildade, dependência de Deus. Buscar a Deus nas nossas decisões, maiores ou menores. E sempre depender desse Deus maravilhoso. Para que não experimentemos um fim trágico, como teve o rei Uzias. Que o Senhor trabalhe nossas vidas para a glória dele mesmo.